Graça e paz, queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 1, quando a palavra do Senhor diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui, virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Aonde vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração por essa palavra viva, que o teu Santo Espírito possa aplicar esta palavra tão rica às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Quem escreveu isso foi Cora Coralina, a grande poetisa goiana. Ela falou sobre uma realidade, de um sentimento que todos nós muitas vezes já tivemos rondando o nosso coração. A vontade de desistir, de largar tudo. Mas aqui nesse texto olhamos para um contexto de um povo que também havia pensado algumas vezes em abandonar tudo, desistir da sua caminhada, da sua jornada e deixar que as coisas simplesmente acontecessem.
Jeremias é um texto muito interessante porque no capítulo 29 você encontra a história do texto de maneira mais resumida, mostrando que o povo de Deus estava cativo da Babilônia, estava enfrentando uma crise nacional. E o problema no capítulo 29 é que não bastasse os problemas econômicos, sociais, relativos agora ao governo da Babilônia sobre o povo de Israel, eles também viviam uma espiritualidade falsa. Em Jeremias capítulo 29, o Senhor repreende os falsos profetas. Em Jeremias, o Senhor diz: vocês estão levantando profetas que dizem coisas que eu não disse, que anunciam coisas que eu não falei. E ele diz: vocês não podem pautar a vida espiritual de vocês numa orientação errada, em momento algum da vida. Agora, em especial, nesse momento de crise, de dor, de lamento, de pranto, porque quando você pauta a sua caminhada com Deus nessa perspectiva equivocada desses falsos profetas, desse falso ensino, dizendo aquilo que eu não disse, vocês perdem o equilíbrio, a resistência, a resiliência, a força para seguir em frente e ser vencedor. E então o Senhor olha para o povo e diz ao povo aqui nesse texto: vocês precisam voltar os seus olhos para a mensagem que eu tenho para vocês. E essa mensagem é de esperança. E o Senhor diz assim: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Que texto lindo esse de Jeremias, quando nós olhamos aqui agora no versículo 1 do capítulo 31, e o Senhor diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, no tempo da dificuldade, no tempo da adversidade, no tempo em que o povo já está perdendo as suas forças, o Senhor diz assim: eu serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. É uma decisão de Deus, é um projeto de Deus, é a vontade de Deus. Eu serei o seu povo e vocês serão o meu povo, diz o Senhor. Versículo 2 vai dizer que assim diz o Senhor: o povo se livrou da espada e logrou graça no deserto. Logrou graça no deserto. O Senhor diz assim: eu chamei vocês por minha graça, eu agi sobre vocês com graça, eu estou projetando para vocês um projeto cheio de graça. Versículo 3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O Senhor diz: o meu projeto, a minha relação com vocês, o meu amor por vocês é manifestado em toda a minha graça, no nosso relacionamento. Então, Jeremias começa a estabelecer para nós essa esperança que enche o nosso coração nos momentos difíceis, porque a esperança que está no nosso coração vem desse Deus que nos chama seu povo. Ele diz: vocês são meu povo e eu sou o Deus de vocês, cheio de graça, glória e amor por vocês. Deus está dizendo para aquele povo lá em Israel naquele momento: eu sei que a crise é nacional, eu sei que existe uma orientação até espiritual, mas uma coisa eu quero deixar claro: eu tenho um projeto para vocês. E ele começa a revelar para o povo dele, para todos nós, que a esperança em Deus está nessa relação de caminhada com ele. O versículo 4 até o versículo 6, ele diz assim: ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos seus frutos. O Senhor diz assim: ainda, e ele aponta para o futuro, e o futuro é cheio de esperança, de alegria, de paz, porque a garantia do nosso futuro não está em nós mesmos, mas no amor de Deus por nós. A garantia do nosso futuro não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus já fez, tem feito e fará por nós. Por isso que Jeremias chama a atenção do povo para que a esperança deles esteja pautada no Senhor. No Senhor. E o versículo 6 diz assim: por quê? Por que de tudo isso, Senhor? É para que haja proclamação do caráter de Deus. Ele diz no versículo 6, porque haverá um dia, esperança, em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Tem um comentarista bíblico chamado Smith,
em que ele escreve uma análise bem interessante desse versículo 6, e ele liga com o texto que recentemente nós pensamos nele em Hebreus capítulo 12, verso 22, quando o Senhor diz assim: os atalaias sairão para proclamar ao povo o anúncio da mensagem do rei. Deus é o nosso rei. E qual é esse anúncio dessa mensagem do nosso rei? Ele diz assim: eu vou conclamar o povo para ir até Sião. Não é mais agora o Sinai legalista. Não, agora é Sião, o momento da celebração da graça, o momento em que nós olhamos para Jerusalém e contemplamos a obra de Jesus Cristo por nós, que morreu e ressuscitou ali, naquele lugar, para que o mundo inteiro pudesse ouvir dos atalaias, aqueles que vão proclamar a mensagem de salvação. Essa é a mensagem que judeus, gentios, como diz esse comentarista Smith, e samaritanos vão encontrar junto um só corpo, uma só jornada, uma só caminhada. Acabam-se todas as diferenças que esse mundo gera nos nossos corações, sejam de etnias, línguas, culturas, e nós nos encontramos como um só povo, povo de Deus, ligados ao cabeça que é Cristo Jesus, do seu corpo maravilhoso chamado Igreja. Aí ele diz que há esperança, a partir do versículo 7, há esperança para o teu futuro, porque assim diz o Senhor, porque assim diz o Senhor. O texto que nós lemos, nesses 17 versículos, por 14 vezes a palavra Yahvé, Senhor, aparece. 14 vezes em 17 versículos. O texto vai dizer assim: o Senhor diz, o Senhor anuncia, o Senhor proclama, o Senhor é aquele que te chama para ouvir a palavra dele, porque o Senhor redimiu, porque o Senhor vai te cobrir de bênçãos, a bondade é do Senhor e a graça vem dele. Essa palavra tão bonita no versículo 7 diz: porque assim diz o Senhor é que está convocando o povo, o Senhor é que está dando o parecer litúrgico para as nossas vidas. Ele diz assim: cantai com alegria, algo interior que brota, que pula para fora. Versículo 7, exultai por causa da cabeça das nações. Isso é algo que é agora proclamado para todo mundo. E ele diz, portanto, proclamar. E a pergunta é, como o Senhor deu testemunho, cantando louvores e dizendo, o Senhor salva, o Senhor transforma, Ele redime, Ele cuida. Quando há culto na vida, há vida no culto. Tem um comentarista chamado Holiday, e ele, ao comentar esse texto, ele diz assim, o assunto central aqui é Yahvé. Como se houvesse um paralelo intencional de Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10, dizendo, achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Querido irmão e irmã, Deus manifesta o seu poder, graça e amor, e Ele diz assim, eu guardo vocês como a menina dos olhos. Eu guardo vocês com esse amor paternal. Versículo 8, Deus começa a detalhar a sua agenda nesse relacionamento conosco. E Ele diz assim, eis que trarei da terra do norte, eis que congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, elas voltarão para aqui. Versículo 9, virão com choro, com súplicas, mas eu vou levar, conduzir. Versículo 9 diz, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Olha que coisa linda a agenda. Deus está dizendo assim, eu vou pegar aquele que está condoído, aquele que está machucado, aquele que está desamparado, aquele que está perdido. Eu vou conduzir vocês. Deus diz, eu vou conduzir vocês para esses ribeiros de águas tranquilas, como o bom pastor faz. E o Senhor diz, esta é a minha palavra. E Ele diz a Jeremias, anuncia isso para o povo. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Por quê? Porque, diz o versículo 9, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Eu sou pai. Deus aqui no Antigo Testamento dizendo, eu sou pai. Jesus quando veio disse, nós devemos orar assim, Pai nosso que estais nos céus.
Jesus revela para nós de maneira visível, clara agora, o Deus que é Pai. E aqui esse texto de Jeremias diz assim: vocês estão sem esperança no futuro? Tenham esperança no futuro, porque eu estou dizendo para vocês terem esperança no futuro, porque eu sou Pai. Vocês são meu povo, menina dos meus olhos, no meio de todos esses problemas. E aí do versículo 10 em diante, ele começa a descrever todo esse povo que ele está chamando para restauração. Eu gostei muito dos 4 grupos que o comentarista Smith disse que o texto aborda. Por exemplo, no versículo 8 ele diz: Deus irá consolar os aflitos. No versículo 9, Deus irá consolar os desanimados. Versículo 10 a 14. Versículo 15 a 17, Deus irá consolar os inconsolados. Versículo 18 e 19, Deus irá consolar os envergonhados por causa do seu pecado. O texto chama a nossa atenção para o fato de que o Senhor olha cada grupo com a sua especificidade. Ele diz assim: você está aflito, eu vou consolar você. Diz isso no versículo 8 de maneira muito clara, quando ele fala o seguinte: eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra. Esses que são cegos, aleijados, mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Vocês que estão aflitos, porque vocês vivem momentos de ansiedade por causa da sua própria condição. Vocês se sentem mais frágeis do que os outros, fisicamente falando, socialmente falando. Ele diz assim: eu vou acudir vocês. Vocês são um grupo aonde a minha atenção também está voltada para cuidar de vocês. Versículo 10 a 14, ele descreve um povo que está cansado, um povo que está longe da sua história, da sua cultura, do seu caminho. Ele diz assim: vocês estão em terras longínquas, mas eu vou congregar vocês. Eu vou trazer vocês de volta, mas mais do que isso, eu vou guardar vocês como um pastor que guarda o rebanho. Jesus Cristo falou: eu sou o bom pastor. Jesus Cristo falou: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. A palavra de Deus diz que aqui nesse texto Yahvé é o bom pastor. Jesus Cristo, quando foi perguntado, mostra-nos o Pai, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Que coisa linda a divindade de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e glória. Jeremias está apontando para o futuro e Jesus é o cumprimento dessa profecia. Jesus é aquele que nós podemos sentir a presença do Deus amoroso cuidando de nós como bom pastor que nos conduz às águas tranquilas. E pela obra do Espírito Santo nós somos lembrados que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem projeto para a nossa vida, que Ele nos ama e que Ele derramou graça sobre todos nós. Por isso o profeta vai continuar aqui no verso 16 e 17, um desafio para nós, um chamado maravilhoso. Ele diz assim: assim diz o Senhor, no verso 16, reprime a tua voz de choro. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Reprime o teu choro, há recompensa para as tuas obras. Olha lá para frente, olha para o futuro. Há esperança, verso 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro. Quando nós olhamos em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, nós percebemos uma coisa comum a todos eles, além de terem amado o Senhor, terem aceito a caminhada que o Senhor propôs para eles com fé, esperança e amor. Esse povo vislumbrava aquilo que o Senhor tinha como promessa para a vida deles. Olha que interessante, pela fé, Hebreus 11, 7, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No versículo 8, 9 e 10 de Hebreus 11, Deus descreve Abraão que peregrinou pela fé, versículo 9, porque foi perseverante na sua jornada,
porque, versículo 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O texto está nos lembrando que Abraão aceitou o desafio de Deus, que pela graça de Deus o qualificou. Ele, nesse relacionamento de fé com o Senhor, saiu sem saber aonde ia, guiado pela vontade de Deus, mas ele tinha plena convicção da cidade que o aguardava. Ele tinha plena convicção da vida eterna com o Senhor. Versículo 20 de Hebreus 11. Pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. E finalmente o exemplo de Moisés, no versículo 24, quando a partir do versículo 24 de Hebreus 11, o autor de Hebreus chama atenção para o fato de que Moisés abandonou toda uma vida confortável na casa de Faraó para seguir o projeto que Deus tinha para a vida dele, porque, verso 26, ele contemplava o galardão. Ele contemplava o galardão. Assim, nós vemos que esses heróis da fé venceram, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Volta lá para Jeremias, no capítulo 31, e o texto vai dizer assim: há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Bom, a pergunta que não quer calar para nós, né? O que a gente aprende aqui em casa hoje? Desistir? Eu já pensei seriamente nisso. Mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Essas lindas palavras de Cora Coralina podem ser por nós parafraseadas. Desistir? Eu já pensei seriamente nisso. Mas me lembrei que Deus colocou mais esperança no meu coração do que medo acerca do meu futuro. Mais certeza do cuidado, da proteção e do carinho dele do que qualquer notícia ruim que possa me desestabilizar. O Senhor me fez mais do que vencedor, porque Ele morreu por mim em Cristo Jesus naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, dando vitória e vitória até sobre a morte, de quem teremos medo. Por isso que aquela proposta de Jeremias é por nós agora aceita como palavra de Deus. Há esperança no futuro. Há esperança no futuro porque Deus é aquele quem garante o nosso futuro. Ele já garantiu o nosso passado, Ele tem nos sustentado no presente e Ele nos chama para olhar para o futuro como o povo que vai celebrar, o povo que vai se congregar, o povo que vai colher, o povo que irá testemunhar para todos os povos a beleza do Deus que ama, cuida, guarda, como Pai que nos chama para vivermos debaixo do seu cuidado e da sua casa, como pastor que sempre nos conduziu às águas de descanso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor encha os nossos corações de alegria, porque há esperança no nosso futuro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, se alguém está sem esperança, que esta palavra toque o coração poderoso pela obra do Teu Santo Espírito para a glória do Senhor, mudando e enchendo, ó Deus, esse coração de alegria, paz, esperança, certeza do Teu cuidado, da Tua proteção e carinho. Aqueles que já têm esperança, fortalece, Senhor, mantém a perseverança na caminhada. Aqueles que estão com pouca esperança, Senhor, restaura, Senhor, essas vidas, dando a Deus regozijo, ânimo, disposição e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor é quem nos guarda. Oramos pedindo a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna
consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós e todo o povo de Deus, agora e para todo sempre.